Aqui no capítulo 1, como ficam as pessoas na vida cristã. É algo muito importante que nós precisamos entender. A mente de Jesus em relação às pessoas, o que Jesus pensa. Nós sabemos que existem diversos tipos de pessoas, cada um tem o seu caráter, cada um tem a sua forma de ver as coisas e de perceber essas coisas e de reagir a essas coisas. São pessoas que têm diferente sistema emocional, né? Histórias diferentes, heranças diferentes. E como isso tudo fica dentro do processo na vida cristã? Como fica? A melhor maneira de nós fazermos uma análise de como lidar com as pessoas é nós pegarmos uma ótica, um modelo, um exemplo. Por isso nós temos Jesus, né, para ser o nosso modelo, para ser o nosso exemplo, para responder algumas perguntas. E essa pergunta nós vamos então responder através de Jesus. Né? Nós vamos ver então o que diz ali Mateus 9. Aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, Jesus, né, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Disse Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, nesse texto, nós já podemos aprender um pouco da opinião, da visão de Jesus em relação às pessoas. Geralmente nós imaginamos que o melhor é nós estarmos cercados de pessoas de confiança, pessoas com quem nós podemos contar, pessoas que estejam emocionalmente estáveis, estejam bem. Mas o que Jesus está trazendo aqui é que na vida cristã, nós que somos, que levamos o Evangelho às pessoas, nós precisamos entender que quem precisa do médico é o que está doente, que é o que Jesus fala aqui. Quem precisa dessa ajuda são esse primeiro encontro com Jesus através das nossas vidas, são exatamente aqueles que nunca encontraram Jesus. Nós podemos até dizer que tem pessoas que já encontraram Jesus e não foram fiéis, ou não se mantêm fiéis, ou não entregaram suas vidas a Jesus. Nós não estamos falando dessas pessoas, nós estamos falando justamente dessas pessoas que elas precisam, né, de um encontro com o Senhor, elas precisam ser ensinadas, principalmente isso, que a gente vê principalmente isso, eles vêm, sentam ali onde Jesus está, porque o vosso mestre come com publicanos e pecadores. Então, esses caras são os rejeitados. Não necessariamente as pessoas rejeitadas ou visivelmente, né, consideradas pessoas que são pecadoras ou que não têm confiança, são aquelas pessoas que sentam à mesa, né, com Jesus através da nossa vida. Não, às vezes são pessoas que nós consideramos pessoas tranquilas, normais, estáveis com uma vida, uma família, mas dentro delas elas estão feridas, elas estão destruídas, elas estão doentes. Precisam então de cura. Eu acredito que Jesus aqui, quando ele fala que quem precisa de médico não são os sãos, mas os doentes, ele não está falando que ser publicano ou ser pecador é a doença dessas pessoas. Eu acredito que ele está falando de algo dentro dessas pessoas, no seu íntimo, que coloca elas numa posição de carência, de doença, de necessidade. Algo que só Deus pode suprir na vida delas. Para nós entender a intenção de Jesus, é preciso prestar atenção em dois aspectos. Primeiro é a misericórdia. Jesus ensina que todas as vezes que as pessoas precisam dele,
vierem para o arrependimento, ele lhes dará amor e atenção que precisam. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos observar aqui na intenção do coração de Jesus é a misericórdia. Ele tem misericórdia, ele nos ensina a ser misericordioso. Sempre que alguém vier, ele ensina para Pedro, né, sobre perdão sem limites. Então, as pessoas na vida cristã, os filhos de Deus, precisamos nos sentir dessa maneira. Você é livre para vir a Jesus quantas vezes você quiser. Quanto você tem a oportunidade, você pode vir. Algumas áreas da sua vida vão ser curadas em uma dessas vindas e depois outras, e assim, durante a nossa vida, o Senhor vai tocando com a sua misericórdia. Então, ele está falando, misericórdia eu quero e não sacrifício, né? Então, quando ele fala isso, misericórdia é justamente usar o fruto do Espírito, que é a longanimidade. Ser longânimo, ser paciente, saber esperar, saber deixar o tempo ajudar a você e ajudar as demais pessoas. É muito importante isso. Então, nós vimos então a primeira intenção, né, do coração de Jesus, o primeiro aspecto. Um detalhe, né, Jesus chama os pecadores e é necessário que esses o queiram, ou seja, que venham para receber. Então é possível que alguém ouça, né, Jesus se não queira. E ele vai ouvir como? Através da sua vida. Tem um aspecto importante que nós devemos levar em conta. Se você levar Jesus às pessoas através da sua vida de uma forma sacrificial, sem a misericórdia, Jesus diz misericórdia, eu quero e não sacrifício. Então, se você trouxer Jesus à vida de uma pessoa colocando uma série de impedimentos, empecilhos, regras e limites, e isso pode fazer com que ela, então, não queira Jesus, porque, na verdade, ela não vai estar sendo apresentada para aquele Jesus, para aquela intenção do coração de Jesus, que é a misericórdia. Então, quando nós apresentamos Jesus, nós apresentamos a misericórdia. Então, vem como tu estás. Jesus vai começar algo na vida dessas pessoas e ele vai fazer isso através da nossa vida, através do nosso amor, da nossa longanimidade, da nossa capacidade de continuar, né, tendo misericórdia. Mas é possível que alguém ouça, receba e rejeite. Por isso João 1,12 diz que todos que recebem ele deu o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Então, é importante entender isso para que nós não entremos num processo de sofrimento, né? Onde você leva Jesus às pessoas, você leva essa misericórdia, você dá o seu amor, você senta à mesa com aqueles que todo mundo rejeita, e aí aquela pessoa não quer e você pensa, poxa vida, eu falhei, eu tenho que ir de novo, de novo, de novo. Não, na verdade é uma questão de fé, a pessoa precisa entender essa misericórdia, esse amor de Deus, que ele está dizendo, olha cara, vem e Jesus vai estar transformando a tua vida, curando tuas feridas, mudando a tua história, mas é a pessoa que tem que querer. O segundo aspecto da intenção do coração de Jesus é a prudência. Mateus 10,16 diz, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Inofensivos como as pombas, vamos começar por aí. Isso quer dizer que nós não vamos ser violentos, que nós não vamos reagir, que nós não vamos usar nossa própria justiça para resolver as nossas questões, né, com as pessoas que vêm contra nós. Mas também nós vamos ser prudentes como a serpente, que quer dizer o quê? Nós vamos evitar de andar em lugares em que nós estamos vendo ou ter relacionamentos em que está claro que nós vamos ser prejudicados, né? Que nós vamos ser, de certa forma, nós vamos nos conectar com pessoas que não querem a misericórdia e ainda querem roubar a nossa paz. Então, tem que ser prudente, tem que estar ligado, né? Tem que estar de butuca ligada aí. Né? O inimigo ele vai, de alguma forma, ou através de uma pessoa que ela está tão ferida, tão machucada, que ela não quer saber, né, de fazer o bem e nem de procurar o bem, e é possível que ainda ela queira fazer o mal. Então, nós precisamos estar atentos, prudentes. Podemos ser como meninos, né?
Então é importante entender os tipos de pessoas que podem estar envolvidas na vida cristã, né? Os tipos de pessoas, né? Os filhos de Deus, que são aqueles que já passaram, né? Eles já tiveram seu encontro com Jesus, já estão até servindo no reino, já estão frutificando, né? Esses já passaram da morte para a vida, como fala na palavra de Deus. São os filhos de Deus, né? Que não vive mais debaixo do jugo do pecado, mas vive lutando contra o pecado, né? Para não cair nas ciladas do pecado. Então, o segundo tipo, né, de pessoas que podem estar envolvidas na vida cristã são os necessitados, que são todos aqueles que Jesus se refere como os que precisam de médico, né? Todos aqueles que podem ser alcançados, todos aqueles que a gente observa que precisam da nossa ajuda, precisam ser alcançados, eles ainda não tiveram contato, talvez nem eles saibam que são os necessitados. Talvez eles estão lidando com aspectos da vida, como uma doença física, uma doença emocional, mas não têm ideia de que Jesus os quer fazer filhos de Deus e abrir a porta dos céus. Outro tipo de pessoas são os arrependidos, aqueles que ouviram, aceitaram um convite para viver segundo os princípios que Jesus ensina. São pessoas que ainda estão conectadas com algum pecado, ou seja, elas estão naquela fase de transição. Elas estão sendo preparadas, elas estão sendo acompanhadas, elas precisam de uma atenção constante, né? É aqueles que ainda sempre precisam estar sendo acompanhados porque estão lidando, né, ainda com esse momento de deixar um estilo de vida de pecados e passar para um estilo de vida onde o pecado passa a ser um acidente, né? Estão deixando um estilo de vida de acusação, de ofensa, estão passando por um estilo de vida onde eles são filhos, né? Eles recebem então a misericórdia de Deus, a misericórdia que nós vimos lá antes em Jesus. Outro tipo de pessoas são os pecadores. Embora saibamos que todos são pecadores, nós estamos falando do tipo de pessoa que pode estar na igreja, né, que é o pecador, ou seja, aquele que tem um estilo de vida de pecado e ainda não o deixou, né? Então vamos ver alguns textos bíblicos que nos indicam a visão que Jesus tem quanto às pessoas. Marcos 16, do 15 ao 16, diz: Disse-lhes Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho, que significa chamar, fazer o convite, a toda criatura, ou seja, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, ou seja, eles precisam, aqueles que nos ouvem, aceitar esse convite, mas quem não crer será condenado, aqueles que rejeitam esse convite. Então, a questão da liberdade de escolha, né, faz com que as pessoas recebam e possam até rejeitar esse convite, né? Mateus 18, 21, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus indica que os pecadores em transformação devem receber misericórdia e perdão toda vez que precisarem, pois estão sendo tratados para serem curados. É o que nós falávamos antes, né? Aquela pessoa que é o arrependido, né? Ele está num processo, então, às vezes, né? Umas pessoas vêm, pastor, eu não consegui, pequei de novo, né? E chora e se entristece. E essa pessoa que precisa de ajuda, ela precisa ser perdoada de novo e de novo, até que as coisas se estabeleçam na vida dela, até que Deus tome completamente a vida dela, até que ela tenha sido completamente curada de toda essa enfermidade. Em João 8, 10, 11, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condeno, vai-te e não peques mais. Então aqui Jesus ensina como tornar-se filho de Deus. Precisa não pecar mais, mudar de estilo de vida, tomar uma decisão, é um princípio. Essa passagem é interessante, é da mulher adúltera, onde todo mundo está pronto para matá-la, apedrejá-la, né? Quando trazem ela a Jesus para tentar ali fazer com que Jesus, de repente, cometa algum erro, né?
de repente indo contra a lei, mas Jesus traz um outro cenário, né? Um cenário que impacta aquelas pessoas. Ele vem e traz a ideia de que onde estão aqueles que nunca pecaram, esses então joguem a primeira pedra. Então ele já muda completamente a ótica, né, da questão da lei, né? Então quem nunca pecou então pode, né, matar a mulher, jogar pedras nela porque ela pecou. A gente sabe que ninguém jogou a pedra, todos foram embora, né? E Jesus vai fechar então aquele momento com aquela mulher perguntando para ela: onde estão aqueles que te acusavam? Foram embora. Ou seja, aquela misericórdia acabou saindo, acontecendo ou por constrangimento ou porque eles entenderam a mensagem e exerceram misericórdia sobre aquela mulher. Então, Jesus disse: eu também não te condeno, também não vou, né, te acusar. Então, Jesus libera misericórdia, mas ele não só tem misericórdia dela, mas ele ensina algo para ela. E isso é importante a gente entender, que Deus ele não só cura a nossa vida, ele não só limpa a nossa vida, mas ele sempre ensina algo, porque geralmente quando nós nos machucamos, nós caímos, é porque nós não sabíamos como proceder. Então nós não podemos só ser curados, nós precisamos ser curados, ser limpos e aprender, né, para não cair de novo naquele buraco lá, o prudente, né? Prudente como a serpente, né? Então o que Jesus faz, ele diz para ela: vá e não peques mais. Ou seja, muda a tua vida, né? Esse não é o melhor caminho. Então, como ficam as pessoas na vida cristã? Como nós podemos fechar esta ideia, né? Nós vimos que existem diversos tipos de pessoas envolvidas na vida cristã, dentro e fora da igreja, e o que nós precisamos aqui é entender como Jesus vê essas pessoas, né, para que nós possamos então saber como reagir. É o mais importante, nós não agirmos, não reagirmos às circunstâncias à nossa volta de uma forma equivocada, precipitada, né? Então, quando as pessoas falham, o que a gente precisa? A gente precisa acalmar o coração, orar a Deus, buscar o exemplo na vida de Jesus. Que Deus te abençoe então. Hoje é a nossa primeira reflexão. Continuamos capítulo 2, como Jesus pensava as pessoas, no próximo vídeo. Paz e fogo.